Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1. A parábola do juiz iníquo. Lucas 18, 1. Diz o seguinte: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Então aqui, esta parábola que Jesus ele vai contar, vai ser para os seus discípulos. E hoje nós somos discípulos de Jesus. Então, o que o Senhor Jesus ele vai tratar aqui, ele vai falar aqui, isso hoje é para mim, para você. E aqui está dizendo que esta parábola é sobre o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Dever é mais ou menos uma obrigação, algo que é necessário, algo que nós não podemos deixar de fazer, algo que é essencial. Então, o cristão, ele tem o dever de orar sempre. Não é de vez em quando, não é uma vez ou outra, mas é orar sempre. E outra coisa que Jesus aqui ele diz, e nunca esmurecer, ou seja, nunca desanimar. Porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus em oração e muitas vezes as circunstâncias mostram aquilo o que nós não queremos ver. Muitas vezes as circunstâncias são opostas contra nós e se a gente não persistir, se a gente não continuar na fé, se a gente não tiver esperança, então nós iremos esmurecer e vamos deixar de orar por aquilo que estamos pedindo ao Senhor. E Jesus aqui já está nos alertando que nós temos esse dever de orar sempre e nunca esmurecer. De repente você diz: Pastor, sabe, eu pedi algo para Deus, já passou um tempo, já passou 2 tempos e ainda não aconteceu. Nunca esmoreça. De certa forma, vai vir uma angústia, vai vir um desânimo. Isso é normal. Agora, o que não é normal é o homem, a mulher de Deus, deixar esse desânimo fazer morada na vida dele. O que nós não podemos fazer é deixar a tristeza, a angústia habitar em nossos corações, ou seja, devemos continuar dobrando os nossos joelhos, devemos continuar recorrendo às misericórdias do Senhor, porque Deus, ele está trabalhando por nós. Deus ele está operando em nosso favor. Então, nunca desista. Nunca jogue a toalha. Continue em oração. E outra coisa, orar não é somente quando a gente precisa, quando nós queremos ter algo de Deus, quando muitas vezes vem o problema, a adversidade, uma dor, não. Mas seja dia bom ou dia ruim, temos que estar em oração. De repente você diz: Pastor, eu venci uma luta, uma adversidade, eu passei por uma tribulação, Deus me deu vitória. Não é porque você teve êxito, não é porque você teve sucesso,
não é porque passou o dia mal e você está vivendo o dia bom, não é por isso que você deve parar de orar. Não é por isso que você deve deixar de buscar a Deus em oração. Há pessoas que de repente elas só buscam a Deus em oração na igreja, não oram em casa. Lógico que o principal é estarmos na igreja, buscando a esse Deus, orando a esse Deus, mas nas nossas casas, nós devemos buscar separar um tempo para buscar a esse Deus, pois com esta parábola aqui, Jesus, ele quer nos ensinar a ter vida de oração. E nós sabemos que a nossa vida com Deus é mais ou menos um casamento, para você entender. E num casamento entre um homem e uma mulher, deve haver o quê? Diálogo, deve haver conversa. Porque se nesse casamento não tem conversa, não tem diálogo, é porque esse casamento ele está mal. Então, da mesma forma, é assim com Deus. Quando abrimos a Bíblia, Deus está falando conosco, mas quando dobramos os nossos joelhos e nós oramos a Deus, somos nós que estamos falando com Ele. Então, se somos cristãos de fato e de verdade, nas nossas vidas não pode faltar a prática da oração, como disse Jesus aqui, orar sempre. Então, se está num dia bom, ore, dobre os seus joelhos, não deixe de buscar a Deus. Continuando agora, versículo 2, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Então, nesta parábola aqui, Jesus está dizendo que havia um juiz numa cidade, o qual ele não temia Deus e não respeitava homem nenhum. E também havia uma viúva, e essa viúva, ela tinha um adversário, ela tinha uma causa, e somente aquele juiz poderia julgar a causa daquela viúva. Então, por esse motivo, essa viúva ela foi recorrer a esse juiz. Então, esta viúva, ela representa nós, eu e você, e esse juiz, ele representa Deus. E da mesma forma que somente o juiz poderia julgar a causa daquela viúva, há questões, há causas que nós temos que nós não podemos resolver. E da mesma forma que a viúva recorreu àquele juiz, eu e você devemos recorrer ao juiz dos juízes, que é Deus, aquele que pode todas as coisas. Devemos recorrer, apelar a esse Deus em orações. Continuando a leitura da palavra, 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva
me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então, por um tempo, diz o versículo 4, que ele não quis atender. Então, esse tempo, no caso, representa o período que estamos orando, que estamos clamando, que estamos pedindo a Deus e não vemos a resposta, não vemos o milagre, não vemos aparentemente o agir de Deus nas nossas vidas. Mas só que essa viúva, ela não desistiu, ela não parou, mas ela ia lá até aquele juiz, sabe? Ela estava, de certa forma, importunando a esse homem, até chegou um momento, um período, que ele chegou à conclusão, sabe de uma coisa? Eu vou julgar a causa dessa viúva, para que ela não venha me molestar, ou seja, para que ela não venha me incomodar. Estou cansado de ser incomodado por essa viúva, então vou bater um martelo, vou decidir ao favor dela, vou fazer a justiça que ela precisa. E assim, no caso, aquela viúva, ela conseguiu alcançar essa justiça através da importunação, através da perseverança. Então, com isso, Jesus, ele está nos ensinando que há coisas que só Deus pode fazer, e essas coisas nós só iremos alcançar através da perseverança. E muitas vezes, como nós vimos aqui, se por um tempo que o juiz não quis atender, Deus, muitas vezes, nós oramos a primeira vez, a segunda. Deus tem coisas que ele responde de imediato, mas tem coisas que não. Tem coisas que Deus, vamos dizer assim, ele espera um tempo. Deus observa qual vai ser o nosso proceder. Deus, ele observa se a gente vai continuar em oração, se a gente vai desistir. Ou seja, Deus, na realidade, através disso, ele nos ensina a sermos pessoas perseverantes. Ou seja, Deus nos ensina a ser constante em oração, na busca dele. Deus nos ensina a não desistirmos. Então, se de repente você diz, eu estou orando, estou esperando e ainda nada, continue orando, porque é isso, é Deus te ensinando a ser um cristão perseverante, uma pessoa perseverante, uma pessoa que não venha desistir. Ou seja, é um aprendizado de Deus para as nossas vidas. Então, importune os céus, sabe? Agora, é lógico que eu falo importunar num bom sentido, figuradamente. E se você continuar buscando, você continuar dobrando os seus joelhos, clamando a esse Deus, vai ter uma hora, mais cedo ou mais tarde, que no tempo dele, no período dele, ele vai bater o martelo ao teu favor, vai julgar a tua causa e vai trazer a resposta, a vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Então, não desista, seja perseverante, guarde isso. Deus está te ensinando a não desistir e a perseverar em oração. E até mesmo, através disso, nós aprendemos a ter vida de oração. Porque depois, quando Deus trazer a resposta, Deus julgar
a nossa causa, nem por isso, depois que a causa for julgada, que nós vamos deixar de buscar a esse Deus em oração, não. Mas devemos continuar buscando a esse Deus, sempre em oração, como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 6 diz o seguinte: então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então aqui, o Senhor Jesus disse no versículo 7, ele faz uma pergunta e de certa forma, isso acaba sendo uma afirmação: e não fará justiça a Deus aos seus escolhidos, que ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então, se somos escolhidos por Deus, e quando nós confirmamos que somos escolhidos por Deus, quando nós somos discípulos de Jesus, porque lembra, esta parábola, este dever de orar sempre e nunca esmorecer, Jesus está contando para quem? Para os seus discípulos. Então, se nós obedecemos a palavra, se estamos na fé, se entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos discípulos e Deus, com certeza, vai fazer justiça nas nossas vidas. E aqui Jesus também ele dá uma recomendação, ainda no 7, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Então, devemos estar orando, seja de dia, seja de noite, seja de madrugada, enfim. Devemos estar em oração, devemos estar buscando ao Todo-Poderoso. E Jesus diz, embora pareça demorado em defendê-los, sabe? Para nós, seres humanos, sempre vai ser demorado, mas não para o nosso Deus, não para o nosso Senhor. E por isso Jesus no versículo 8 diz, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, quando a gente menos esperar, Deus vai dar uma acelerada, vai trazer a resposta, vai fazer aquilo o que nós necessitamos, e nós iremos dizer, poxa, mas foi rápido, foi depressa que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Deus, meu querido e minha querida, Deus ele não tem problema com o tempo. Deus não tem problema em nos abençoar, em fazer o impossível nas nossas vidas. Mas lembrando, Deus, quando ele não faz por um certo tempo e ele espera para fazer, é porque Deus está nos ensinando alguma coisa. E até mesmo um exemplo, a pessoa que chegou ontem na igreja, a pessoa que entregou hoje a sua vida para Jesus, se de repente ela pedir algo e Deus dá de imediato para aquela pessoa, corre o risco de no dia de amanhã ela não buscar, não servir mais a Deus. Então, por esse motivo, Deus, ele espera, Deus, ele vai trabalhando e vai ensinando a pessoa a ser perseverante, a ter vida de oração e a ter parte com ele. Então, depressa, Deus vai te socorrer.
Deus vai te ajudar. Deus, ele vai te acudir em nome de Jesus. Tome posse disso. Receba a sua vitória, a sua resposta em nome de Jesus. E para a gente finalizar, é a parte B do versículo 8. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura a fé na terra? O Filho do Homem aqui, no contexto bíblico, no caso dos evangelhos, é Jesus, o Filho de Deus. E aqui ele faz essa pergunta: quando vier o Filho do Homem, ou seja, e quando eu voltar, acharei porventura fé na terra? Então, no caso, a perseverança nos ensina a estarmos sempre na fé. E quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja, ele quer encontrar os seus discípulos, os seus servos, a sua igreja no quê? Na fé. Então, que você venha estar na fé para alcançar a salvação, a vida eterna, que você até venha estar na fé para alcançar a justiça de Deus naquilo que você precisa, naquilo que você tem pedido ao Senhor, em nome de Jesus. Guarde esta palavra no seu coração e não desista. Tenha vida de oração. Busque sempre ao Todo-Poderoso. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, faça aí os seus comentários, deixe o seu nome para a oração, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe com outras pessoas. Até a próxima, se assim Deus permitir. Forte abraço, fique na paz.